morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
dois, e. Adriano, você pode apertar um pouquinho aqui? Som, e. E, som, dois, e. E, som, dois. Ei, som, 1, 2. Não, tá ligado ela. Ei, som, 2, e. Ei, som, 2, a. E. E, 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 e. E, e. E, 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 e. E, e. E. E, e, 2, e. E. E, e. E, 1, 2, e. Boa noite. Vamos ficar de pé, por gentileza. Dê um abraço no seu irmão. Diga a ele que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Amém, amados? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, graças a Deus que você não viajou. Esse povo dessa igreja é rico demais, né? Carnaval é semana que vem, já viaja no domingo que antecede. Isso é bom demais, não é isso? É bom ou não é bom? Isso é rico demais. Verdade. Queridos, a Bíblia vai dizer assim para a gente, olha para mim agora. A Bíblia vai dizer assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Amém, amados? Diga comigo, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Mais forte, vamos lá. Assim, tá fraco, vamos lá? Graças a Deus. Vai dizer mais, a minha alma tem sede de Deus. Repita, a minha alma tem sede de Deus. Agora, do Deus vivo. Amém? Olha, eu vou falar assim para os irmãos assim, a minha alma tem sede de Deus. Aí eu vou ler do Deus vivo. Aí eu queria que você desse um grito de júbilo, né? Vamos lá, vamos ensaiar? Então vamos nós, vamos lá. Assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Acho que está fraco ainda, né? Vamos ver se vai melhorar, né? Vamos ver se vai melhorar. Ficou fraco, né? Vamos lá. Então a minha alma tem sede de Deus. Tem sede do Deus vivo. Acho que
está tão fraquinho, né? Tão assim, né? Muito xoxo, muito esquisito, né? Eu tô achando, tu não acha, não? Tem pouca gente? Não, aqui tem a maioria, tem gente pra caramba aqui, né? Então, vamos repetir, né? Pra ficar legal, não é isso? Ver se vai ficar legal. Amém? Vamos nós, queridos? Então vamos lá, hein? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Mais alto essas palmas. Mais alto essas palmas. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém, amados? Dê aquelas palmas lindas para Jesus. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir o falar de Deus essa noite. Oh
cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Declare. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo. Diga! Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Erga suas mãos e cante. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Quero ouvir sua igreja. Declare, levantarei. Levantarei. Meu coração só quer ouvir o seu falar. E os que esperam, e os que esperam em ti, jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Teu sonho agora é o que eu espero alcançar. Em teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Oh, oh, oh.
ao Senhor essa noite. Graças a Deus, amém, irmãos? Queria chamar o Lisanas aqui na frente. Nós vamos ter um período de louvor especial agora com a gente, né? Um convidado especial para a gente aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida, tá bom? Amém, amados? Amém mesmo? Graças a Deus. Esse aqui é o Lisânias, acho que a igreja conhece ele, né? Uma bênção na nossa vida. Vamos adorar Jesus? Vamos ou não vamos? Mais um pouquinho? Amém. Lisânias, você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus, aleluia. Rapaz, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Alegria para nós, muita gente aqui, que bênção. O Senhor seja bem-vindo nesse lugar. Eu sei que a gente não pode abraçar um outro, né? Às vezes pode, mas dá um toque aí. Lembra aquele desenho Super Gênios Ativar? Assim, ó, viu? Eu lembro da minha época, né? Agora a galera não lembra. Faz um toque assim sutil pro teu irmão que está do teu lado aí, fala com ele. Isso é importante, isso é comunhão, isso é estarmos juntos na casa do Senhor. Fala, eu amo você, meu irmão, eu amo você estar aqui. Hoje é domingo e nós viemos agradecer ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem um cântico, estou esperando o pessoal arrumar ali as coisas. Eu não sei se vocês conhecem, é um cântico do Marcos Witt, que o refrão dele é assim. Dá para dar um som aí, João? Deixa eu ver. Tira só o tom para mim aí da música. Não coloquei na transparência aqui no projetor, mas vamos aprender ele. Teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é santo, Deus maravilhoso. Teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é digno, és maravilhoso. É simples, só esse refrão. Só esse refrão. E a gente vai aprender esse cântico. Quando chegar nessa parte, eu queria que você cantasse ele comigo. Declara-se comigo esse cântico. Amém? Vamos ver se o pessoal vai conseguir ler. Teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é digno, Rei maravilhoso. Teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é digno, Rei maravilhoso. Vamos lá, vamos ver se aprendeu. Teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é digno, Rei maravilhoso. Teu nome é Cristo, teu nome é poderoso. Teu nome é digno, Rei maravilhoso. Vamos declarar. Vamos lá, Fábio, solta isso aí. Todas as nações declarem o teu nome. Todo ser correto confesse que és Deus. Todas as criaturas se rendem ao teu nome. Todo firmamento confesse que és Deus. Confessamos que tu és santo. Confessamos que tu és digno. Confessamos que tu és santo. Inigualável, inigualável tu és. Agora, teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é digno, Rei maravilhoso. Teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é digno, Rei maravilhoso. Aleluia! Nós te bendizemos, Senhor. Todas as nações declarem o teu nome. Todo ser criado confesse que és Deus. Todas as criaturas se rendem ao teu nome. Todo firmamento confesse que és Deus. Nós declaramos que tu és santo. Confessamos que tu és digno. Confessamos que tu és santo. Inigualável tu és.
nome é digno, Rei maravilhoso. Teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é digno, Rei maravilhoso. Só igreja! Teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é digno. Teu nome é Cristo, Deus poderoso. Teu nome é digno, Rei maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Felizes, queridos. Eu acho que eu só estou cantando música que vocês não conhecem. Acho que vou cantar mais uma aqui, mas se liga aí. Deus tem coisas maravilhosas para falar através dos louvores, das canções. Existe um Jesus que salva, transforma e liberta. E nós estamos aqui para declarar isso, em nome de Jesus, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele tem grandes coisas para fazer através do seu sangue, que foi vertido na cruz por nós. Quantos estão livres aqui em nome de Jesus? Fala, eu sou livre. Eu sou livre em nome de Jesus. Vamos lá? Só aumenta um pouquinho o sample aqui para mim. Te adoramos, Jesus. Diz assim: o seu sangue me lavou, pelos cravos livre sou. Tivemos um probleminha aí. Não estou ouvindo aqui direito. Agora vai. O seu sangue me lavou, pelos cravos livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. É, Deus. Todo meu pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou na cruz.
Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Aleluia, és pra sempre vencer. Olha o que você está declarando nessa noite, queridos. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu, não prendeu, não prendeu. És rei que ressurgiu. Aleluia, reinando em glória, ressuscitado rei. Bem forte declaramos. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado rei. Oh! Glória a Deus! Ele vive! Aleluia! Bendizemos, Senhor. Nos alegramos porque estamos diante de Ti, Espírito Santo. Reina sobre nós. Papai, papai querido, vem sobre nós. Desejamos, Senhor. Te desejamos. Aleluia! Glória a Deus. Ele está aqui. Ele reina aqui nesse lugar. Você, querido, que entrou aqui com algum problema, com alguma dificuldade, eu quero te dizer nessa noite, Ele está no seu coração, habitando nesse momento. Se entrega a Ele, fala com Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Na terra
deixa o céu descer. 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 Deixa o céu sempre amém. Pra sempre amém. Nós pedimos nesse momento, Deus, que o teu reino venha sobre nós, desça os céus sobre nossas vidas. Fica imaginando, Deus, se realmente nós estamos preparados para a tua glória. Oh Deus, olhamos para nós e te clamamos: vem, vem, tem misericórdia de nós, limpa aquilo que precisa ser limpado, transformado, porque alguma coisa atrapalha a nossa adoração contigo. Queremos subir de mãos limpas, com santas e limpas diante de ti, mas alguma coisa atrapalha nosso momento contigo, nossa comunhão. Tira isso de nós, modifica isso no nosso coração. Desejamos que tu venha e reine sobre as nossas vidas, mas alguma coisa atrapalha nosso momento contigo, Senhor. Alguma coisa, Senhor, nos deixa um lado de cá, um lado de lá. Senhor, queremos viver do teu lado, na tua caminhada. Mostra onde nós precisamos, ó Deus. Mostra onde nós precisamos acertar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Oh, oh, oh. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu
essa oração comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória e os aplausos para sempre. Amém. Pastor? Graças a Deus, amém, amados? Dê um beijo, um abraço nesse irmão, diga que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, amém? Graças a Deus por você estar aqui. Deixa eu passar alguns anúncios para você, queridos. Terça-feira agora, olhe para mim, amém? Terça-feira agora tem culto da família, amém, amados? Então o culto da família começa às 19h30. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitíssimo a sua vida. Você crê assim? Diga, eu creio. Então a tua presença, né, aqui na terça-feira é muito especial. A sua presença. Vem cá, vai vir? Estou dando que eu não vi você, doutor. Cadê? Estava ali? Tomando o lugar do pastor, gente. Ele esqueceu de mim. Pode colocar aí para mim, por favor. Então, gente, primeiro, antes do anúncio, eu quero agradecer todo mundo que colaborou com a campanha que a gente fez pela irmã Isa. Era algo que a gente nem esperava. Alcançamos mais de 30 fraldas, 30 pacotes de fraldas. Tem mais fralda ali comigo. E, na verdade, eu até vou pedir para vocês suspenderem as compras, porque nesse momento ela ainda não, já começou a usar, mas teve que suspender o uso de algumas fraldas. E quando ela retornar, se for necessário, eu falo com vocês novamente, que vocês, enfim, atenderam o nosso pedido assim de coração. Eu não fazia nem ideia do valor do pacote das fraldas e até me assustei com o valor, e mesmo assim vocês contribuíram um mês que costuma ser bem difícil essa colaboração. Eu também queria deixar só claro que essa foi uma iniciativa da Ellen e minha, não foi um pedido da família, foi um pedido nosso, né, que a gente soube até um pouco da necessidade, mas não foi um pedido da família. Mas eu quero agradecer de coração a essa colaboração de vocês, e elas mandaram a mensagem dizendo que agradecia também, que recebeu isso como um gesto de amor e carinho de todos vocês, tá, gente? Muito obrigada, de coração. Pode colocar outro aí. Com relação aos anúncios, toda terça-feira, toda segunda-feira, já ia pular, né? Eu falei para o Rogério que eu ia falar sobre os ensaios da peça. Gente, é uma ótima oportunidade de vocês colaborarem, participarem de alguma atividade da igreja. Se você for tímido, vem assim mesmo. Por quê? Porque, às vezes, tem um papel que é para fechar a cortina. Né? Eu já fiz esse papel, inclusive. Tem um papel de acender e apagar as luzes e de ficar no som. Então, sempre é importante a participação de vocês, povo, para fazer qualquer coisa. Às vezes, não precisa nem abrir a boca, mas precisa que vocês estejam aqui. Ele, às vezes, tenta abordar algumas pessoas na igreja, mas fica difícil, né, abordar todo mundo. E tem gente que tem vontade de participar, mas nunca soube os dias e os horários dos ensaios. E, normalmente, são todas as segundas-feiras, às 19h. E, quando vai se aproximando um pouquinho da peça, realmente até entra um outro horário, mas, por hora, sempre às segundas-feiras. Terça-feira, culto da família. O pastor já falou aqui um pouco sobre o culto da família. É um culto que o pessoal traz uma peça de roupa, traz os pedidos, coloca aqui no altar, diante do Senhor. Os diáconos realizam orações em favor da vida das pessoas que não vieram, não vêm, mas que você traz elas, né, através de uma peça de roupa ou do pedido que vocês deixam aqui no altar. Então, sempre tragam e cheguem um pouco mais cedo para receberem as bênçãos e oração dos diáconos. Quartas-feiras, Bom Dia Espírito Santo. Também é o mesmo, quase mesmo procedimento das terças. Elas se reúnem, porque, na verdade, só costuma vir mulheres.
Mas se os homens também quiserem comparecer, estão convidados, tá, a trazer os pedidos de vocês. Elas passam um tempo em oração, trazem uma breve palavra, e é um momento muito importante que ora também em favor da igreja e da vida do nosso pastor. Quinta-feira, culto de oração. Gente, eu tenho vindo assim, e eu sinceramente tenho amado cada pregação, cada palavra, e o momento de oração também. Quinta-feira quem pregou foi o Léo. Foi excepcional a pregação dele e tem impactado e mudado assim minha vida de forma considerável. A gente, às vezes, não fica muito tempo em oração, mas eu penso que Deus não olha o tempo, né? Ele olha a nossa intenção de estar aqui no altar do Senhor, entregando para Ele o que vem dEle, que Ele mesmo coloca no nosso coração. Então, eu penso que é um momento muito importante e que tem crescido muito, um culto que tem crescido muito, e é muito importante a presença de todos vocês aqui, ainda mais nesse momento que a igreja precisa de oração, principalmente para a nossa irmã Isa, que ainda continua precisando de muitas orações. Domingos, Escola Bíblica Dominical, 8h30 da manhã, sempre com um tema muito importante, né? Quem estava aqui pela manhã viu que o pastor me usou, né, como exemplo, acabou com a minha vida. Gente, pelo amor de Deus. Olha, mas só vai ficar sabendo também quem estava aqui. Quem não estava, perdeu a oportunidade de saber. Então, venham todos os domingos, 8h30 da manhã. Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção e também tem crescido muito, tem aumentado o número de pessoas e de conhecimento. Hoje a gente não conseguiu sair nem da primeira folha, de tanto assunto que aconteceu. Culto à noite, né, o culto de celebração do qual vocês estão participando, e deixar um anúncio também com relação à reunião de líderes. Eu acho que o pastor vai mencionar depois melhor sobre essa reunião, que vai acontecer no dia 5 de março, e passeio com batismo no dia 2 de abril, procurar Alcineia, quem tiver interesse em se batizar e participar do passeio também. Amém? Tá bom. Olha, hoje ele me deu a missão de apresentar os visitantes também, gente. Lorena se encontra por aqui. Cadê? Em cima, embaixo. Gente, agora eu entendo porque o pastor nunca vê as pessoas. Ah, está ali no canto. Pode ficar de pé, por favor? Eduarda e Soraya. Estão juntas? Ah, ali atrás. Podem ficar de pé, por favor? Eu gostaria que a igreja aplaudisse nossas visitantes. Sejam bem-vindas. Essa é a igreja de Nova Vida em Vila Rosalia. O pastor Ney estava aqui no altar e vai falar melhor para vocês. E se vocês não tiverem uma igreja, um lar espiritual, saibam que vocês serão muito bem-vindas aqui. E essa é a nossa programação. Estejam à vontade para participar da programação da nossa igreja. Amém? É só sucessão, né? Meu Deus do céu, coisa boa demais. Quero orar pelos aniversariantes, né? Cadê o Michael? O Michael está aí? Michael? Não? Está ali. Gostei da camisa, hein, Fernandinho? Essas camisas me chamam a minha atenção demais, né? Tem mais alguém que faz aniversário? Deseja uma oração? Quem? Você, né, Eli? Fez aniversário quinta-feira. Vem cá para a gente orar por você. Mais alguém? Você também. Débora, cadê a Débora? Ela foge, né? Ela disse que nem ia vir no culto hoje para me orar por ela. Você também já? Eita, rapaz. Cadê a Débora? Sumiu mesmo, tá vendo? Ela não vem não, era danadinha ela. É minha nora, sabia? Né? Que ela ganha de presente um filho. Porque ela ganha de presente um filho, eu ganho um neto, né? Ou não é? Não é isso? E tem que ser menino. Ser menino, igualzinho o Lucas. O que você acha? Você quer? Você amou ele, não foi? Gava no teu pé? Então tá bom demais, né? Amanda é novinha, né, Amanda? Viu meu filho tão pequeno, né? Cuidou dele, maravilha de Deus, né? Vamos estender as mãos aqui para frente, gente? Rapaz, o pessoal de fevereiro é grande assim mesmo? Meu Deus do céu, turma boa, né? Tudo muito simpático, verdade, né? Michel tá bonitão, Michel? Caramba, rapaz, grandão, pernão, olha lá, rapaz. As meninas não posso falar nada, só ele. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, te dou graça
pela vida dos teus filhos, ó Pai, que completam mais um ano de vida, que a tua graça esteja sobre eles de uma forma abundante, Pai. Te peço que essa nova caminhada, essa jornada seja de bênção, de graça para a vida deles, que eles possam conquistar aquilo que está na mente deles como sonho, e os teus sonhos, Pai, possam vir sobre a vida deles de uma forma extraordinária. Eu tenho o prazer hoje de orar por eles, declarar a graça do Senhor sobre a vida deles e abençoá-los, ó Pai, de uma forma abundante. Que esse novo tempo seja um novo tempo de prosperidade e graça sobre a vida deles. Eu te oro, te agradeço nesta oportunidade, junto com a tua igreja, no nome de Jesus. Digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Esse aqui pagou um almoço para mim. Rapaz, você não vou nem falar, não pagou nada. Você também não, nem você, né? Mas amém. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém? Querido, eu só tenho uma notícia para os irmãos concernente à nossa reunião de apoio, né? De obreiros, que vai acontecer dia 5 de março. O Lucas fez um vídeo, mas não deu para colocar hoje o nosso vídeo. Não é isso? Tem um vídeo, quem vai estar palestrando sou eu. Eu quero trazer algo assim um pouco diferenciado para todos os obreiros e diáconos da igreja. Então, é importantíssimo você que trabalha em portaria, você que trabalha na recepção, você que trabalha lá no estacionamento, você que trabalha aqui dentro, você que trabalha com a música, você que trabalha com a dança, você que trabalha, entendeu? Você sabe de tudo. É bom você estar. Nós vamos fazer assim, um tempo bem maior do que a gente faz aqui às segundas-feiras, então preciso que você esteja presente. Ah, pastor, então o pau vai comer, né? O pastor vai cobrar. Não pense em cobrança. Essa é uma reunião assim, de um tratamento mais assim, apurado para os nossos corações, sabe? Uma coisa assim mais tranquila, mais vocês vão ver. Né? Não se preocupe com o almoço, nós estamos preparando o almoço para os irmãos, a gente só vai cobrar no final. Amém? No início não, depois que vocês comerem, né, tal, a gente vai subir de novo, né? Depois do almoço a gente vai ter uma palavra rápida aqui em cima, então vai ser a hora da cobrança, sabe? A hora da cobrança vai ser depois, no finalzinho, né? Então vai ter um almoço direitinho para a gente, não vai ser churrasco, né? E nem assim uma coisa boa, né? Não vai ter assim um self-service, né, Léo? Mas vai ser um almoço que eu tenho certeza que você vai gostar. Amém? Então, todos têm de participar, os obreiros, diáconos desta igreja, músicos. Amém? Amém mesmo? Amém. Então, você tem essa oportunidade de estar comigo. Nesse carnaval, querido, agora que vai entrar, a partir da semana que vem, nós temos culto na terça-feira aqui, temos culto na quinta-feira, temos culto domingo de manhã e temos culto à noite, tá? Não tem folga, né? Não tem folga. Estamos cultuando ao Senhor dentro dessa semana. Ah, pastor, vai vir pouca gente. Querido, eu não estou preocupado com o quantitativo de pessoas. Eu estou preocupado em adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, ministrar a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos aqui neste lugar. Também, nesse período, se você estiver em casa, tanto na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nós vamos estar fazendo um trabalho aqui na igreja. Eu vou estar mudando um pouquinho as escolinhas. Nós vamos fazer um painel em cada sala, tá? Um painel. Já foi contratada a pessoa que vai pintar algumas figuras nas escolinhas. Nós vamos fazer um painel. Esse painel, no meio, vai ter uma TV, né? Normal, em todas as salas. Do lado vai ter 2 armários, então nós vamos fazer isso. Quem vai estar fazendo sou eu. Então, se você puder, nesses dias, né, você é homem, vir dar uma ajuda para a gente, eu acho que vai ser bom demais a sua presença, nos ajudar, porque eu sozinho não consigo, tá? Levantar uma madeira daquele peso, MDF de 18, então, para mim, não tem como fazer isso sozinho. Então, estou pedindo a ajuda dos irmãos, amém? Para nos ajudar. Outra coisa, às terças-feiras, nós estamos limpando a igreja aqui, com os irmãos da igreja. Então, se você também puder nos ajudar, é legal. Quinta-feira também nós estamos limpando, e domingo pela manhã, né, sempre tem um grupo maior aqui e nos ajuda a limpar a nossa igreja. Estamos fazendo isso por quê? Nós estamos
sempre pagamos alguém para fazer isso. Então, nesses 6 meses, nós queremos economizar esse valor para o pagamento da nossa parcela do terreno da nossa igreja que nós compramos ali, para não pesar os irmãos, porque a partir do mês que vem nós vamos entregar os envelopes de novo, que vocês vão devolver esses envelopes em abril. Então, em abril, a gente começa uma nova etapa de campanha pelo pagamento do nossa parcela do terreno. Amém, irmãos? Amém. Então, nós estamos lutando por isso. Espero que você venha, assim, orar, participar e abençoar a sua igreja, tá bom? Nós vamos fazer agora o nosso ofertório. Não sei se você trouxe sua oferta, seu dízimo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Nós temos um encontro de casais
casais que acontece sempre no final do ano. Esse ano vai acontecer mais um encontro de casais. O lugar lá, o Reis, eu sempre esqueço lá. É lá em Friburgo, né? É um lugar muito bonito, ele passou as fotos para a gente aí, um espaço. Então, se você quiser ir a esse encontro, você procura o Reis, que está ali atrás, vai estar lá embaixo. O Reis está ali, ó. Se você quiser esse encontro de casais, vai ser bênção para a sua vida. Todos os anos nós estamos juntos, tá bom? O curso Aliança, nós abrimos inscrição para o curso Aliança, mas já não temos mais vaga. Já foram preenchidas todas as 4 turmas do curso Aliança. Só que nós ainda temos 2 vagas que ainda está... são 2 casais, aí um é meu e o outro é do César. Então, se você quiser ficar na fila de espera, por favor, dê o seu nome hoje, porque o curso Aliança, ele enche muito rápido, tá bom? Muito rápido o curso Aliança. Então, eu preciso que você hoje, eu quero fazer o curso Aliança, é o curso para casais. Deixa logo o seu nome, para que a gente possa reservar, se acaso acontecer algum problema com esses casais. Amém? Amém mesmo? Amém. Hoje quem vai pregar vai ser o Flávio. Quem conhece o Flávio aí? Né? Fica de pé aí, Flávio. Sabia que o nome dele é Flávio? Flávio Júnior. Não, Jefferson. Ou é Jefferson? Flávio, né? Rapaz, eu não... Essa é demais. É muito nome, né, rapaz? Não, você é até jogador de futebol, né? Vamos aplaudir Jesus pela vida do Júnior. Flávio, olha aí. Hoje ele tá bonito, né? Ele tem vez que vem de garotão. Hoje Eu vim igual o senhor. Tá quase igual, né? Até o botão aqui, ó, eu abotoei também, assim. Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Cadê o Lucas? Lucas, meu Deus, só Jesus na vida dele. Ele sabe que quando eu prego, eu gosto que ele faça o fundinho. Alguém consegue achar o Lucas aí na igreja? Para mim, por gentileza. Gente, boa noite a todos. Para você que chegou atrasado no culto porque estava vendo o jogo do Flamengo, chorou. Eu sou flamenguista também, gente. E aí, Gabriel? Vitória. Deus é bom. Tá vindo aí ele? Gente, eu queria compartilhar algo para os irmãos. Gostaria que os irmãos não ficassem tristes comigo, mas eu queria comunicar. Eu não vou ficar mais na Nova Vida. Porque depois que eu vim para cá, o pastor Ney não fez mais janta para mim. Aí eu resolvi fazer um acordo. Eu não venho para cá, e aí quando ele precisar, ele me aciona e eu venho e ele faz a janta. Brincadeira, gente. Para mim é sempre uma honra estar servindo a esse lugar, o lugar que eu escolhi para servir a Deus, para ser a minha igreja e ser bênção na igreja a qual eu escolhi para estar congregando. Para mim é motivo de honra, de alegria, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de subir a esse púlpito, Deus sabe que isso é uma verdade, e eu me sinto muito grato a Deus pela oportunidade, pelas pessoas que aqui estão, Rogério, Lion, Leomil, são pessoas que eu respeito muito, admiro, e por mais que eles pensam que não, existe um carinho e eu aprendo muito com eles. A última vez que o Rogério pregou aqui, no culto jovem, eu saí daqui com uma mensagem nova. Já que as minhas mensagens estão acabando, eu saí daqui com uma mensagem nova. Toda vez que eu tenho a oportunidade de aprender com eles, de absorver conhecimento nunca é demais, né? Eu sempre aproveito para extrair o máximo. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos dessa casa. Ninguém achou ele aí, não? Caramba, falei pra caramba. Então, vamos lá, sem mais delongas, se você trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo o livro de Lucas, capítulo 8. Verso de número 40.
Lucas capítulo 8, seu verso de número 40. Você que está visitando essa casa, Deus abençoe a tua vida. Se você não tem uma igreja, você achou, tá? Conselho de quem está chegando. Livro de Lucas, capítulo 8, verso de número 40. Quantos acharam, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espera. O texto vai dizer assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha de 12 anos aproximadamente que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, a multidão o apertava. E certa mulher que havia mais ou menos 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado tudo o que tinha e todos os seus bens com médicos e a fim de ser curada, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e o tocou na orla do seu vestido. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e o aperta. Mas ele insistiu, perguntando novamente, e disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todos aqueles que estavam ali, que havia tocado nele, e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva e curada porque teve paz, porque teve fé. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, uma pessoa da casa de Jairo disse: a sua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenhas medo, apenas creia e ela será salva. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto já conhecido, mas eu sempre gosto de orar a Deus e de pedir a Deus algumas coisas acerca de alguns textos, porque eu peço para Deus que fale comigo primeiro, para que antes eu seja instruído por Deus, para que depois eu possa ter base e estrutura para instruir alguém que precisa ser instruído. O nível de uma mensagem, ele não é medido pelo efeito que ela provoca. O nível de uma mensagem é medido pela necessidade que ela atende. Não existe mensagem poderosa, não existem mensagens ruins, não existe uma mensagem fraca ou uma mensagem que eu não gosto, porque na verdade todas as mensagens é diretamente o céu se comunicando conosco. É diretamente o próprio Deus querendo palestrar com a gente. Então, de repente, você não tem a sorte de estar aqui num dia que Deus resolveu falar com uma pessoa só. E Deus, ele tem essas particularidades. Existem dias que Deus vai descer para falar com a multidão, mas vai ter dias que Deus vai descer para falar com um só. E nesse dia não vai ser a palavra que foi ruim para você, era Deus que tinha um propósito maior do que encher o nosso ego. Amém? Essa palavra aqui é uma palavra simples. Jesus, ele está vindo de um lugar conhecido como Decápolis.
Esse lugar era um conjunto de 10 cidades e, ao contrário do que muitos pensam, não era o nome da cidade. Para ser mais exato, Jesus, quando está vindo, ele está vindo de uma cidade chamada Gadara. E ele acabara de expulsar uma legião de demônios que estava atormentando tanto aquela cidade quanto a vida de um homem. Esse homem, a Bíblia não diz quem ele é, não diz o nome dele, ele fica marcado na história como o endemoniado de Gadara, ou o endemoniado gadareno. Só que a história dele só vai ser marcada negativamente enquanto Jesus não pisa na cidade. Porque depois que Jesus pisa na cidade, Jesus muda a história daquele homem e faz ele ser conhecido de uma forma diferente. Porque Jesus tem esses negócios. A nossa vida, até a história, ela foi dividida em 2 períodos. Tanto é que quando você vai ler um livro de história, vai ler um livro para conhecimento, alguns livros, eles vão mencionar certos fatos dizendo antes de Cristo e depois de Cristo. Porque até quem não serve a Deus entende a importância da entrada dele na história ou na vida de alguém. Porque antes de Cristo a gente era, depois de Cristo a gente é. Por quê? Porque de repente você chegou aqui e a tua história era marcada negativamente antes de Jesus te encontrar. Mas Jesus te encontrou, te deu um banho de sangue, lavou e remiu a tua história e te deu uma nova oportunidade de ser quem você nunca seria se não fosse Ele. Jesus reúne todos os seus discípulos e ele diz: olha, vamos atravessar o mar da Galileia e vamos até Cafarnaum. Quando atravessa o mar da Galileia, Jesus chega em Cafarnaum e o texto vai dizer que havia uma grande multidão à espera dele. Porque naquela época a fama de Jesus corria longe. Jesus não abria a boca para falar quem ele era, mas as pessoas faziam questão de dizer quem ele era. Então, antes de Jesus chegar em Cafarnaum, a multidão já estava o esperando. A expectativa da multidão era grande. O anseio da multidão pela chegada de Jesus era grande, porque a multidão entendia que da onde Jesus saiu até ele chegar em Cafarnaum, ele vinha pelo caminho fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Então, alguém que estava reunido ali, naquele lugar, naquela hora, estava dizendo: eu preciso aproveitar o momento que eu vou ter a oportunidade de estar no mesmo ambiente aonde Jesus está. Só que o que me chama a atenção é que quem rouba a cena na chegada de Jesus até Cafarnaum é um homem. Esse homem é conhecido como Jairo. O texto não vai dar muitas informações sobre quem ele é, nem a Bíblia, tantos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nenhum deles vão dar tanta ênfase e não vão ser enfáticos em dizer quem esse homem era. Simplesmente, ele é conhecido como Jairo e ele é um principal da sinagoga de Deus. O que é que isso significa? A sinagoga era um lugar onde os judeus estudavam a Torá, ou o livro da lei. Então, Jairo era um príncipe, ou era um cuidador da sinagoga. Ele tomava conta, ele organizava, ele regia, ele escolhia qual sermão seria pregado nas sinagogas, ele escolhia qual era o orador daquele dia. Era isso que os príncipes da sinagoga faziam naquela época. Só que eu gosto disso aqui, porque Jairo entende uma coisa que nós precisamos entender quando nós chegamos no ambiente onde Jesus está. E o que nós precisamos entender? É que o nosso canudo não importa, o nosso grau de conhecimento não importa, a nossa influência não importa, o nosso conhecimento não importa. Por quê? Porque Jesus não respeita títulos, Jesus respeita caráter, Jesus não respeita títulos, Jesus respeita história. Então todo homem, quando chega na presença de Deus, precisa entender na presença de quem ele está entrando. O texto vai dizer que quando Jairo chega até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E vocês conhecem bem melhor do que eu, naquela época, aquilo para um judeu era um sinal de humilhação. Por quê? Porque eles ainda não reconheciam Jesus como Cristo verdadeiro, como Messias. Então, quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, ele tinha o temor e o medo de pensar: o que eles vão pensar de mim? O que os líderes da sinagoga, os escribas, os fariseus vão pensar de mim, me prostrando diante de um homem que a gente nem conhece direito,
direito e nem sabemos quem ele é direito. Mas Jairo entende que não importa o que a multidão pensa, o que importa é que rege o interior dele, e algo dentro dele está gritando e está dizendo: esse aí é um homem diferente, e ele pode resolver o problema que você tem dentro de casa, Jairo. Porque quer uma resposta para alguém nessa noite? Não importa o conhecimento que você tem, não importa a influência de pessoas que você tem. Por quê? Porque mesmo tendo influência, mesmo tendo conhecimentos, existirá um dia que o dia mau baterá na tua porta, e esse dia mau vai vir ao teu encontro. O problema é que tem coisas na terra que não tem como ser resolvida com as coisas da terra. Existem coisas na terra que só são resolvidas depois que o céu se manifesta na terra. Jairo está se prostrando diante dele e está dizendo: o problema que eu tenho dentro de casa já saiu do meu controle, mas hoje eu vim aqui para entregar o controle na tua mão, porque eu sei que tu és aquele que faz, mas também sei que tu és aquele que desfaz. Basta uma palavra sua e a minha vida pode mudar, pode ser transformada. Só que eu gosto de Jairo e eu gosto da ousadia dele. Ele olha para Jesus e ele diz para Jesus: Jesus, vamos até a minha casa. Oh, glória a Deus. Olha aqui, com quem ele está falando é alguém tão poderoso, que bastaria ele liberar uma palavra da onde ele estivesse, que a cura ia chegar dentro da casa de Jairo. Só que você lembra do servo do centurião? Ele vai até Jesus, e quando Jesus fala para ele: eu vou à tua casa, eu vou até a tua casa, ele olha para Jesus e diz: não, Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas eu sei e ouvi dizer que basta só uma palavra sua para que o meu servo seja curado dentro de casa. Mas Jesus não é um homem que se limita somente àquilo que ele quer. Jesus também se limita àquilo que a gente se propõe a fazer diante da vontade dele. Jesus poderia até dizer: eu vou liberar uma palavra ao teu favor, Jairo, mas não, ele faz ao contrário. Já que você quer que eu vá à tua casa, eu vou então na tua casa, porque a gente precisa entender que tem milagre que Jesus vai fazer no meio do caminho, mas tem milagre que ele vai ter que fazer dentro da casa, porque casa é lugar de provisão. De repente você veio no caminho e não aconteceu nada, mas você chegou dentro da casa aonde Jesus está, e Jesus está dizendo: pode não ter acontecido no caminho, mas hoje dentro da casa tem milagre te esperando, meu filho. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Só que, gente, é coisa doida, coisa louca é quando a gente tem uma emergência na nossa vida. Você já parou para pensar? Parece que quando a gente tem uma pressa, a gente tem uma emergência, tudo conspira para que algo dê errado, tudo conspire para que o tempo não colabore com aquilo que a gente precisa. O texto vai dizer que Jairo está indo com Jesus em direção à casa dele. Só que de repente, no meio da multidão, aparece uma mulher. Essa mulher não estava no script da história, essa mulher não estava nos planos de Jairo, essa mulher não estava nos pensamentos de Jairo. Jairo não foi até Jesus para pedir socorro para alguém de fora. Jairo foi até Jesus para pedir socorro para dentro de casa. Mas eu vejo um Jesus aqui, que ele se preocupa com quem está dentro de casa, mas também se preocupa com quem está fora da casa. Mas a gente precisa ter maturidade e entendimento de saber que o fato de Jesus parar no caminho para priorizar a necessidade de alguém no caminho, não significa que ele não vai fazer oh, glória a Deus, por nós também. Jesus está dizendo: se tu tiver paciência, não importa quem chegou depois de você e conseguiu gerar milagre antes de você, o milagre que vai caber na tua história, ele vai vir parar na tua mão. Jesus só deu uma parada no meio do caminho para atender alguém que tinha uma necessidade maior do que a tua, mas ele está dizendo: a tua necessidade não foi esquecida, o teu problema não foi esquecido, oh glória a Deus, o teu luto não foi esquecido. Eu estou indo em direção à tua casa, eu estou indo ao teu encontro do jeito que tu me pediu, mas antes, deixa eu resolver o problema dessa mulher aqui. Porque o tempo de vida que a tua filha tem, Jairo, é o tempo de sofrência que essa mulher tem. Enquanto a tua filha tem 12 anos de vida, essa mulher tem 12 anos vivendo sem viver. Porque naquela época,
Quando a mulher estava no ciclo menstrual, no período menstrual, ela não poderia ter contato com ninguém. Ela ficava excluída da sociedade, porque isso era um costume judaico. Então, logo, ela não podendo ter contato com a sociedade, imagina ela num fluxo constante. São 12 anos num fluxo constante, sem ter contato com ninguém. O único contato que ela tinha era com médicos, o único contato que ela tinha era com doutores daquela época. Mas o texto vai dizer que ela gasta todo o seu dinheiro, e agora já não sobrou mais nada. E coisa difícil, e coisa ruim é quando os teus recursos acabam. Você não tem o poder de trazer para perto de você quem só estava perto de você por causa dos benefícios que você tinha para proporcionar. Só que agora o benefício da terra acabou e ela não tem como trazer para perto quem poderia resolver o problema dela e não resolveu. Porque tem gente que consegue olhar na nossa cara e dizer que o nosso problema ainda tem solução, sabendo que não tem. É o que esses médicos estavam fazendo com ela. Estavam fazendo ela gastar todo o seu dinheiro, consumir todos os seus bens, toda a sua renda, sabendo que o problema dela não ia ter cura. Porque a cura do problema dela não estava na terra, a cura do problema dela estava... Oh, aleluia! Só que entenda uma coisa, Deus nunca teve problema com o tempo. Deus nunca teve problema com os anos. Tanto é que o texto, a Bíblia narra num certo ponto, que havia um homem que ele estava dentro de um tanque, à beira de um tanque. O nome desse tanque, em hebraico, era Betesda. Então, aquele homem jazia ali há 38 anos. Um dia, Jesus resolve passar por aquele lugar. E quando Jesus chega naquele tanque, Jesus vai até aquele homem que estava ali assentado há 38 anos na sua cama. Jesus faz uma pergunta. A pergunta de Jesus é tão simples que requeria uma resposta muito simples, mas a mente dele está tão confusa que não consegue dar uma resposta para uma pergunta simples. Jesus olha para ele e diz: olha só, o que queres que eu te faça? Ele vira para Jesus e ele fala: olha, Jesus, toda vez que a água é agitada, não tem ninguém que me leve até o tanque. Você percebe que Jesus fez uma pergunta, mas ele respondeu outra. A resposta que ele dá para Jesus não tem nada a ver com a pergunta que Jesus fez. Só que pensa comigo aqui, a resposta que ele está dando aqui não é de alguém que não quer aproveitar a oportunidade que está tendo. A resposta que ele dá para Jesus é de alguém que não sabe que a oportunidade bateu na porta dele. Porque tem problemas que nos assolam tanto, nos oprime tanto, que quando a ajuda chega, a gente está tão cego com o problema que a gente não consegue enxergar que a ajuda chegou. O que na verdade aquele homem estava dizendo era o seguinte: tem 38 anos que eu estou aqui, e toda vez que as águas são agitadas, não tem ninguém que me leve até o tanque. Aquele homem não está supondo algo, aquele homem não está inventando uma história, aquele homem está afirmando o que há 38 anos está acontecendo com ele. Ele está dizendo: Senhor, toda vez que a água é agitada, tem sempre alguém que tem uma necessidade maior do que a minha. Oh, glória a Deus! Toda vez que a água é agitada, todo mundo que fala que vai me ajudar, entra primeiro do que eu, e depois que sai curado, vai embora, mete o pé. Então ele está dizendo: esse aí deve ser só mais um, esse aí deve ser só mais um interessado em saber qual é o meu problema. Só que na verdade a intenção de Jesus não era levar ele até o tanque, a intenção de Jesus era trazer o tanque até ele. Jesus está dizendo para ele: rapaz, se tu soubesse quem é que fala contigo, eu sou a fonte inesgotável, a água que jorra de mim é a mesma água que está dentro do tanque. Hoje eu não vim pegar você dentro do tanque, porque no tanque já está todo mundo acostumado a ver acontecer milagre. Eu hoje vou pegar você fora do tanque, vou fazer fora do tanque, para todo mundo ver que o meu poder não se limita ao tanque. O poder de Deus não se limita às tuas dificuldades, o problema de Deus não se limita aos teus problemas, às tuas dificuldades. A hora que Deus resolver fazer, Ele vai fazer do jeito que Ele quer, da maneira que quer. Por quê? Porque não há impossível que Deus não possa fazer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu subi falando ali, eu falei: hoje eu vou gritar menos. Hoje eu vou dar. Eu falei: vem devagar, varão, deixa eu quieto. É só que o negócio vai esquentando, aí a gente vai entrando. Mas aí, Jesus cura aquele homem fora do tanque. Quando Jesus cura ele, Jesus olha para ele e diz assim: ó, levanta,
toma a tua cama, ou toma o teu leito, e vai. Só que isso é engraçado, porque você não costuma ver Jesus vendo ninguém pelo caminho, curando e mandando levar aquilo que te aprisionava. Você não vê qualquer lugar Jesus curando e falando, pega a tua vergonha e leva com você. Na verdade, tem pessoas específicas que Deus tem que tratar de formas específicas. Porque, na verdade, quando Jesus está dizendo para ele, toma a tua cama, levanta e leva ela contigo, Jesus está dizendo, você vai levar hoje a cama com você, que é para amanhã você não esquecer da onde eu te tirei. Oh, glória a Deus. Você vai levar a tua cama com você, para você não se esquecer de quem você era e da onde eu te arranquei. Na verdade, a tua vida não tinha perspectiva nenhuma, a tua vida não tinha rumo, a tua vida não tinha direção. A verdade é que o dia que eu cheguei para falar com você, você não sabia quem eu era e pensou que você ainda ia continuar deitado na beira desse tanque, mas foi porque eu cheguei, foi porque eu resolvi fazer por você aquilo que eu não vou fazer por todo mundo. Que é isso, Júnior? Mas Deus não tem poder, Jesus não tinha poder para fazer por todo mundo, mas Jesus não é Jesus de multidão, minha filha. Jesus não é Jesus de multidão, meu filho. Jesus é Jesus de quem resolve fazer alguma coisa diferente para agradar a Ele. Tem coisas que Jesus vai fazer na tua vida, mas tem coisas que Ele não vai fazer. E Ele não vai fazer por quê? Porque Ele não tem poder? Porque Ele não tem como fazer? Não, Ele é Deus, faz a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Não há limites para Ele operar. O problema é que Ele não faz porque Ele conhece quem você é, Ele sabe quem você é. E Jesus não faz nada para ninguém no interesse. Jesus não faz nada para ninguém no trocadilho. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Porque descanso não é para quem passeia, descanso é para quem habita. Jesus está dizendo, já que você veio hoje aqui passear, por que tu não aproveita logo para habitar? Oh, glória a Deus, você vem passear tanto, por que você não fica logo de uma vez, meu filho? Tu ainda não percebeu não, que esse baile não combina com você, essa cachaça não combina com a tua cara, tu não é nem crente, mas tem cara de crente, tem roupa de crente, se veste igual crente, é porque você não sabe, mas a obra já foi começada na tua vida, na tua história, e no momento certo, se prepare, porque Deus vai começar aquilo que Ele vai terminar. Vamos voltar para Verônica. Estou brincando, gente. Não, é porque esses dias eu estava num lugar e o varão falou assim, não, porque a mulher do fluxo de sangue, a Verônica, a quem? Porque eu já li o texto, eu não achei o nome dela. É porque gente, as coisas, elas estão se invertendo cada vez mais. E as pessoas descobriram que você inventar aquilo que não existe atrai as pessoas, porque as pessoas olham para você e falam, nossa, que sermão elaborado. E às vezes a gente está sentado, está se alimentando mal, está comendo comida que não é para a gente comer, fora da nossa dieta, fora da nossa receita, ainda levanta a mão, dá glória a Deus e aleluia. Aí eu falei, Verônica, aonde está, varão? Ele, não, é porque segundo o estudo, segundo o historiador. Aí eu falei, não, o historiador é o historiador, varão. Eu fico com o que está escrito aqui. Então vamos voltar para o texto. A mulher do fluxo de sangue, ela é uma mulher simples. Ela é uma mulher que está na história de alguém que está precisando de uma intervenção de Deus. Só que ela é inteligente e ela é sagaz. O tanto do fato de que ela ouve que Jesus ia passar na cidade e ela coloca o desejo dentro do seu coração de ir até o lugar que Jesus estava. Mas, gente, olha que loucura dessa mulher aqui. Você lembra que eu disse aqui na introdução que ela era considerada uma mulher impura, então ela não poderia ter contato com a sociedade. A verdade é que se aquela mulher ali fosse pega por alguém na rua, ela poderia ser conduzida até o sumo sacerdote e pela lei até ser julgada a ser apedrejada. Só que quando ela está indo até Jesus, ela assume o risco. E qual é esse risco? Ela está dizendo, eu preciso chegar até Jesus. Por quê? Porque se eu chego na graça antes da lei, eu sou absorvida. Oh, glória a Deus. Então ela assume o risco e ela sai de casa. Por quê? Porque a fé dela é tão grande, o que motiva ela é tão grande, que ela diz, eu vou correr o risco, mas eu sei que eu vou voltar com a minha vida transformada. Sabe qual é o nosso problema? A gente chega num ambiente de culto, aonde Jesus está, mas a gente chega do mesmo jeito e sai do mesmo jeito, porque nem a gente acredita que a gente vai ter a nossa vida transformada. Mas eu posso te liberar uma palavra aqui profética? Pega se você quiser. Ambiente de culto não foi feito para nós.
mas ambiente de culto foi feito para Ele. E é nesse ambiente que você dá para Ele que Ele dá para você. Porque culto é isso, eu não recebo para dar, eu dou para receber. Então se alguém veio aqui dar culto para Ele, pelo amor de Deus, se expresse aí, faça alguma coisa, porque Ele está aqui. Aleluia. Essa mulher sai de casa, Jesus está vindo pelo meio do caminho, e o texto vai dizer que uma grande multidão estava à sua volta. Essa mesma multidão que está à volta, toca, aperta, toca, aperta, toca, aperta, toca, aperta. Mas existe uma mulher, e essa mulher resolve fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque ela está frágil, ela está fraca. E ela precisa ter estratégia e inteligência de como ela vai chegar até Jesus. Só que, na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Não se escandalizem, pelo amor de Deus. Isso a Bíblia não vai dizer. Mas isso é uma teoria daquilo que poderia ser. Amém? Olha, na verdade, o milagre dessa mulher, ele não acontece quando ela vai até Jesus. Eu sabia que você ia me olhar com essa cara. Pergunta por que acontece? Quando que acontece? O milagre... Não, que cruz credo. Pergunta, quando que acontece? Quando ela descobre que ela tem um fluxo que não vai cessar. Como assim, Júnior? O corpo humano adulto, ele tem capacidade de armazenamento de 5 litros de sangue, aproximadamente. Agora você me responde uma coisa, isso aqui é loucura. Não dá para a terra entender, isso aqui é ciência do céu. Se ela sangra 7 dias por semana... 12 meses no ano, 365 dias no ano, como é que essa mulher ainda está viva? Hã? Me explica como que ela ainda está viva. Sabe qual é o motivo a qual ela ainda está viva? É porque quem tem horário marcado no consultório de Deus não morre sem antes ele dar a prescrição. Você pegou isso aqui? Teve coisas que aconteceram com você que você disse, ufa! Por quê? Porque você sabia que pela tua capacidade você não poderia sair dessa. Mas a verdade é que você tinha um horário na agenda de Deus. E na verdade é que quem tem um horário marcado na agenda de Deus não morre enquanto Ele não liberar o diagnóstico. Ei, deixa eu liberar uma palavra para você. A terra não tem a última palavra ao teu respeito. Os homens não têm a última palavra ao teu respeito. Quem tem a última palavra ao teu respeito é o Deus dos céus. E Deus está dizendo, você não morre enquanto a minha mão estiver sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você não vai falir enquanto a minha mão estiver sobre os teus negócios, sobre a tua vida. Deus está cuidando de tudo, até nos mínimos detalhes. Não morre porque tem um encontro marcado com aquele que muda a história. Só que ela está olhando de longe. E ela precisa fazer uma análise do que está acontecendo no território, porque ela precisa saber como é que ela vai chegar naquele... Só que eu vou te falar aqui, eu não quero ser herege aqui, mas a sensação que me dá é que aquela mulher, Jorge, leu Isaías capítulo 1, que diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ninguém me contou, foi eu que vi, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só que eu vi também que a orla das suas vestes enchiam toda a casa da sua presença. Quando ela olha, ela está vendo ele, mas ela está dizendo, eu não vou tocar onde todo mundo toca, eu vou tocar num lugar diferente. E aonde que tu vai tocar, mulher? Eu vou tocar na orla das vestes, porque de repente a mesma glória que foi liberada e vista por Isaías é a que vai mudar a minha história hoje aqui. E o texto vai dizer que quando ela toca, a hemorragia vai cessar instantaneamente. Ela toca e a hemorragia cessa. Aí vai haver uma pergunta. Quem está fazendo essa pergunta não é qualquer um. Quem está fazendo essa pergunta é Jesus. A pergunta dele é a seguinte: quem me tocou? Gente, a pergunta de Jesus aqui é a mesma coisa você perguntar quem foi que te abraçou na hora que o Flamengo fez um gol no meio da torcida do Flamengo. É tanto abraço que tu recebe, é mão para cá, mão para lá, gente te abraçando, dizendo até que te ama. É mais ou menos isso que Jesus está vivendo aqui, é esse cenário aqui. Tanto é que o discípulo vai dizer para ele, mestre,
A pergunta que o senhor fez parece até não ter sentido, porque a multidão a todo tempo te oprime, te aperta, te encosta, e você ainda está perguntando quem foi que me tocou? Aí Jesus responde assim: não, vocês não estão entendendo, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Você entende isso aqui? Não foi ele que liberou, saiu. Oh, glória a Deus, aleluia. A virtude que sai não é intencional, ela sai porque ela é liberada por um gesto que provocou. Meu Deus do céu. Olha aqui, tem milagre que Jesus vai liberar para você, mas tem milagre que você vai ter que provocar com a tua atitude. Aleluia, oh glória a Deus. Ele vai dizer: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O que vai me chamar a atenção é a pergunta que Jesus faz: quem foi que me tocou? No meio de uma multidão daquela, ele quer saber quem foi que tocou nele. É que ele dá o spoiler de uma coisa que está acontecendo aqui. Qual é? Que no meio da multidão, eu preciso saber qual tipo de multidão eu preciso ser. Se é a multidão que toca e arranca milagre, ou se é a multidão que toca e fica do mesmo jeito. Deus está dizendo: alguém me tocou diferente. O que ele está dizendo na verdade é que tem toque que eu sinto, mas tem toque que eu também não sinto. E aí, qual é o tipo de toque que você vai querer dar? Se você quiser tocar para ele sentir, ele já está passeando aqui nessa noite. Mas se você só veio para assistir, só veio para tocar de qualquer jeito, meu irmão, então fique à vontade. Mas se eu puder, eu vou tocar e vou arrancar a virtude dele hoje. Deixa eu voltar para o texto, para a gente finalizar isso aqui. Tadinho, abandonei meu esposo aqui de lado. Só que o texto vai dizer que depois do que acontece aqui, ele vira para aquela mulher e ele fala para ela assim: filhona, vai, você pode ir, que você está livre da tua enfermidade e a tua fé te curou. Você percebe a grandeza do que está acontecendo aqui? Jesus está falando para ela assim: você não foi curada porque você saiu de casa e veio até aqui. Você foi curada pelo nível de fé que você exerceu no ambiente onde eu estava. Você saiu de casa e veio no culto. Só que isso não é o suficiente para mudar a tua vida. O que muda a tua vida é o nível de fé que tu exerce no ambiente onde Jesus está. Ele está dizendo: foi a tua fé que arrancou aquilo que você precisava. Foi a tua fé que fez você conseguir aquilo que você não conseguiria se você ficasse dentro de casa. Mas quer um conselho? Para sair de casa e vir para cá e ficar de qualquer jeito, meu irmão, é melhor ficar em casa vendo o Luciano Huck. Já que saiu de casa e chegou num ambiente desse, aonde Jesus está, vê se tu aproveita para tocar direito. Vê se tu aproveita para tocar direito, porque hoje é a noite que você pode sair daqui com o teu milagre na mão. Eu creio nisso, eu creio. Nunca se houve um tempo em que foi pregado tanto sobre milagre aqui nessa igreja. Eu, por exemplo, já preguei umas 5 mensagens falando sobre milagre. Eu não sei se você acredita nisso. Eu não sei se você tem fé para acreditar igual eu acredito. Mas eu tenho esperança e fé suficiente para acreditar que essa igreja vai viver um tempo novo. Um tempo tão novo e tão extraordinário que a gente vai chegar no culto aqui, vai ver paralítico andando, vai ver homem enxergando de novo, vai ver câncer sendo expelido para fora. Por quê? Porque Deus não se limita a religião, Deus não se limita a protocolos humanos, Deus não tem limites, o seu poder opera onde quer, do jeito que Ele quer, Ele não tem limites para operar. Isaías já vai dizer: ainda antes que houvesse dia, Ele já era o dia, e operando Ele, quem vai impedir? O teu problema, você chama de problema, o teu problema Deus chama de quem? A tua luta tu chama de luta, mas Deus chama a tua luta de quem? Ele está dizendo: quem vai impedir? Quando eu começar a agir na tua vida, na tua casa, na tua história. Vamos para casa de Jairo. Bora correr para casa de Jairo. Porque o coitado do Jairo está tanto tempo ali que se eu fosse ele já tinha ido embora. Que eu ia falar: tá nem aí para mim. Só que o nível de fé de Jairo é tão extraordinário, é tão grande, que ele está dizendo: a minha fé é tão grande que eu não ligo de quem chegou depois de mim levar o milagre primeiro. Por quê? Porque eu tenho paciência de esperar, porque eu sei, depois que alguém é atendido, o próximo da fila sou eu. Ai.
vambora para casa, Jairo. Me leva para lá, porque eu não sei o caminho. Você me leva? Claro, é tudo que eu mais quero. É o Senhor dentro da minha casa. Eu não sei como é que foi a cena, não sei se eles deram a mão, se eles se abraçaram, mas eu sei que eles estão indo para a casa do Jairo. Quando chega dentro da casa, o que me chama a atenção é a atitude que Jesus vai tomar dentro da casa. Quando Jesus entra dentro da casa, ele fala para a multidão que estava do lado de dentro da casa: tem como vocês me darem licença e irem do lado de fora da casa? Isso aqui é um pouco até difícil de se entender, porque olhando para o texto de primeiro momento, você enxerga de fato, carnalmente, que isso parece um egocentrismo de Jesus, dizendo: eu não quero ninguém aqui dentro, eu só quero aqui dentro Pedro, Tiago e João. Isso aqui parece ser uma vaidade, parece ser um ego de Jesus, só que Jesus não tinha essas coisas. Na verdade, quando Jesus está colocando a multidão para fora da casa, ele não está fazendo acepção de quem estava dentro da casa, porque Jesus não faz acepção de pessoas, ele ama a gente. Na verdade, você adotou lá fora, aqui dentro você é irmão. Glória a Deus. Você adotou no consultório, aqui dentro você é meu irmão. Aqui é o único lugar que o juiz tem que sentar para ouvir aquele que só tem o segundo grau. Porque aqui no reino, a ótica de Deus é o contrário. Não é o maior que serve, não? Oh, glória a Deus. Mas isso não tem a ver com apologia de serviçal não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele coloca todo mundo para fora da casa. E Júnior, por que ele coloca as pessoas para fora de casa? Porque é simples, ele está gerando um ambiente de milagre. Como assim, Júnior? Ele está colocando para fora quem ele sabe que não é de verdade e está entrando com quem... E por que ele faz isso? É simples, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E a história se resume aqui. Ele está dizendo: Jairo, eu te encontrei no caminho. Eu estou transformando o ambiente de mentira em um ambiente de verdade. E aquilo que estava morto, hoje eu vou dar vida. Ai, 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 ai. E aí, o que acontece? Quando ele olha para Jairo, ele fala assim, ó: fica tranquilo, a menina não está morta, ela está só descansando. O texto vai dizer que quem estava dentro da casa começa a... Porque na verdade o teu problema é tão grande, que na verdade quando você fala que Deus vai mudar a tua situação, tem gente que é do teu sangue, da tua parentela, da tua história, que ri da tua cara dizendo: duvido, hein? Tem gente que é fechamento contigo, mas quando vê o tamanho do teu problema, fala: duvido, hein? Aí Deus está dizendo: você não entendeu por que eu tive que limpar? Porque eu não opero milagre num ambiente de mentira, eu só opero milagre num ambiente de verdade. Então, o que estava impedindo de você viver o milagre era um ambiente de mentira onde você estava vivendo. Por quê? Porque tem gente que está do teu lado, mas está torcendo para dar errado. Só que Deus está dizendo: eu vou limpar o ambiente, e depois que eu limpar o ambiente, eu vou fazer o que eu vim para fazer hoje, Jairo. Quando Jesus limpa o ambiente, tira o ambiente de mentira, transforma o ambiente num ambiente de verdade, ele dá um grito dentro da casa e ele fala: Talita, cumi. Que em aramaico significa: levanta-se agora, menina. Você pega isso aqui? O problema que Jairo tinha dentro de casa era problema para Jairo. Para Jesus, era só um ambiente de milagre. Jesus está dizendo: Jairo, tinha coisa morta dentro da tua casa, mas hoje a minha ordem é: levanta. Oh, glória a Deus. Tem coisa morta te acompanhando, meu filho. Só que fique tranquilo, porque depois desse culto hoje aqui, a ordem de Deus é: levanta. Deus não vai deixar caído, Deus não vai deixar prostrado. É igual ele fez com Moisés no Egito. Ô Moisés, pega os ossos de José daí, porque esse lugar não pertence a ele. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Hoje eu vou tirar tudo e todos, porque Deus é um Deus tão zeloso e tão preocupado com o seu povo, que ele tem o cuidado
cuidado de preservar os pormenores. E hoje Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: é por causa do amor que eu tenho por você, é por causa do carinho que eu tenho por você, é por causa da tua história que você tem comigo, na minha presença, que hoje eu vou botar de pé aquilo que estava caído dentro da casa. Fique tranquilo. De repente você chegou aqui nessa noite dizendo: Júnior, meu marido está caído, não quer vir mais para a igreja. A ordem de Jesus é para ele levantar. Hoje, ô Júnior, o meu filho não quer mais saber de Jesus. Ele está andando com umas amizades estranhas, ele está andando com os garotinhos estranhos, apareceu até com um negócio estranho esse dia dentro da mochila. Mas a ordem de Jesus é que ele vai levantar, e é hoje. Ninguém vai ficar prostrado, porque quem ficar prostrado, a gente vai vir no meio do caminho levantando. Porque, oh glória a Deus, o cordão de 2 dobras é mais difícil de se arrebentar. Eu não sei quem vai servir de dobra para alguém aqui nessa noite, mas tem gente que Deus vai usar aqui para provocar milagre dentro da casa. Eu não sei quem é o primeiro, mas quer dizer, eu não sei quem é o segundo, porque o primeiro já chegou aqui. Sou eu. Tem alguém aqui comigo? Jesus vai te levar e ele vai usar você para provocar milagre dentro da casa. Tu não pegou não, meu filho? Hoje aqui é a Cafarnaum de Deus para tua vida, para tua história. Você vai sair daqui carregando Jesus para dentro da tua casa, e o que tiver caído vai levantar. E é hoje, porque a ordem já foi liberada. Você pode se colocar de pé nessa. Remidi calamandas. É pra última que massa. Oh glória a Deus. Oh aleluia. Oh glória a Deus. A minha oração nessa noite é que a vitória que Deus entregue na nossa mão seja maior do que os dias que a gente passa de joelho. Porque embora você pense que Deus não está vendo o teu choro pela madrugada, embora você pense que Deus não está vendo o teu sofrimento por estar vendo a tua casa caída, Deus está dizendo: eu vou levantar, fica tranquilo. Eu vou botar de pé, eu vou erguer novamente. Porque Deus está dizendo: nada vai ficar caído. Porque hoje a ordem de Deus é para... Eu vejo um ambiente profético aqui nessa noite. Eu estou ouvindo gente aqui adorando, eu estou ouvindo gente aqui orando e dizendo: Senhor, não me leva a mal não, com todo respeito. Será que você tem como melhorar esse ambiente aí? Será que você tem como melhorar esse ambiente aí, profético? Será que você tem como gritar para Deus aí o que é que está caído dentro da tua casa? O que é que parece que está morto? Tem muita gente olhando e dando aparência e aspecto de morto para aquilo que ainda tem jeito dentro da tua casa. Tem gente olhando e dizendo que ainda está morto, mas Jesus está dizendo: só estava morto enquanto eu não cheguei, porque depois que eu chegar a ordem vai ser levanta. Então eu profetizo aqui que ninguém vai ficar caído na tua casa. Alguém vai cantar? Oh aleluia. Oh aleluia. Lion, dá um abraço nele aqui, Lion, dá. Urimi candarácia. Repromi canchotriavácia. Umiribi calamandara. Sempre a fome. Deus está dizendo, oh glória a Deus, Deus está proporcionando um ambiente diferenciado para a gente aqui, meu irmão. Se eu fosse você, eu aproveitava o ambiente. Para com esse negócio de água no tornozelo, para com esse negócio de água no joelho, para com esse negócio de água no lombo. Já que chegou aqui, mergulha de uma vez, porque tem ambiente profético aqui. E ambiente profético a gente não, oh glória a Deus, a gente mergulha de cabeça, a gente entra de cabeça, porque o dono do ambiente já chegou. Não é o homem que faz, não é o talento que traz, é aquele que é o dono, é aquele que é o dono da igreja, o que manda, o que desmanda, o que faz, o que desfaz. E ambiente, quando ele chega, é ambiente. Remiri que ama sobre a raça.
tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro. Cadê o ministério de louvor? Cadê? Em meio ao mar, confiarei. Levanta a tua voz e cante que você vai confiar, vai. Diga além das ondas eu. Se o mar crescer, diga pra ele, vai, pois eu sou. Essa situação nunca mais vai tirar teu sono, meu irmão. Vamos, glória a Deus. Vai. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Diga se estou cercado. Estou cercado pelo meu. Diga que ele é fiel para fazer na tua vida. Vamos. Nunca mais vai. Joga tua voz lá no terceiro andar. Enche o pulmão, já cante isso. Ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Diga se o mar crescer. Emagrecer, somente em ti descansar. Diga, pois eu sou teu. Pois eu sou teu e tu és O meu convite aqui essa noite, o meu primeiro convite aqui essa noite, é para você que nunca entregou a vida para Jesus. Corre aqui na frente, eu quero orar por você. O inferno precisa saber que a tua vida tem um dono, meu irmão. O diabo precisa saber que a tua vida tem um dono. E daí, depois que a minha vida tiver um dono, Júnior, o que acontece? Toda vez que você cair, ele vai te botar de pé novamente. Por quê? Porque o perdão dele não é 1, 2, 3, é 70 vezes 7. É 70 vezes 7. Se eu fosse você, eu já saía correndo do teu... Cadê a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Cadê a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Tá onde? Tá na galeria? Se eu fosse você, eu não perdia tempo, meu irmão. Eu corria pra cá, porque o dono do milagre chegou no ambiente. O segundo convite dessa noite é você que está aqui, cultuou com a gente, deu glória a Deus, deu aleluia, veio para esse culto se vestindo como crente, mas tu sabe que daqui para fora a tua vida não está como Deus gostaria que tivesse. Eu quero convidar você, corre aqui na frente, vem renovar a tua aliança com Deus, porque Deus quer sair daqui caminhando contigo de mão dada. Deus está dizendo, vai depender da tua atitude nessa noite. A atitude que você tomar aqui vai levar você de mão dada com Deus para tua casa. E Ele está dizendo, quando você pisar lá, aquilo que estava caído vai, oh glória a Deus, vai ter que levantar novamente. Cadê você que não vai perder essa oportunidade hoje por nada? Corre aqui porque Deus está te esperando, vai. Ei! Se eu fosse você, eu estava aplaudindo a Jesus, meu irmão. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Diga se estou cercado pelo medo. Diga que Ele é fiel. Levante
mais forte, vai. Ao teu nome clamarei, nas ondas olharei, somente em ti descansarei. Pois dá um lá menor pra mim, lá menor, vai. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Diga se ao teu lado eu estou, vá. Segura em tua mão. Cadê o ministério de louvor? Vai. Tu és santo, ó Senhor. Cante mais uma vez, diga. Vamos explodir esse ambiente de adoração. Levante a sua voz e cante. E só. Diga nada temerei. Pois eu sei. Oh, meu Deus do céu. Eu tô com meu corpo todo arrepiado aqui, irmão Guaraci. Oh, meu Deus do céu, que ambiente, Jesus. A verdade é que não dá vontade nem de ir embora pra casa, Rogério. Dá vontade de ficar aqui até meia-noite. Porque o ambiente da presença é o melhor ambiente. Oh. O diabo tá tentando te arrastar pra fora desse ambiente, meu irmão. Tu vai dar confiança pra ele. Você é do altar. A tua casa é do altar. A chamada grita amado. Escuta aqui, olha pra cá. Minha última pergunta dessa noite eu encerro aqui, que minha hora já estourou. Eu já passei 3 minutos. A minha última pergunta aqui é pra você que, como igreja, entrou aqui hoje, e dentro do teu coração você está gritando para você mesmo, dizendo: Júnior, eu até tinha recurso, eu até tinha influência, eu até tinha conhecimento, só que essa situação que bateu na minha porta me pegou desprevenido, me pegou sem jeito, e parece que não tem mais saída. Parece que aquilo que caiu não vai levantar mais. Eu quero orar pela tua vida hoje. Eu quero orar, oh glória a Deus. Você vai sair daqui de mão dada com Jesus. Você vai levar Ele para dentro da tua casa, para dentro da tua empresa, para dentro da tua faculdade, para dentro da tua escola, seja lá para onde você for. E Deus está dizendo: tudo aquilo que estava caído até hoje, eu dou uma ordem para ficar de pé novamente. Cadê você? Corre para o altar, porque o altar ainda é lugar de resposta, meu irmão. E o altar não toma nada de ninguém, pelo contrário, o altar devolve. Se eu fosse você, eu saía correndo do teu lugar. Vai. Só você sabe a tua necessidade, só você conhece. Oh.
Nós estamos o quê? Estão renovando a aliança com Deus? Estão renovando a aliança? Vocês já entregaram a vida para Jesus, mas andaram um tempo distanciado. E hoje vocês estão decidindo voltar, vocês estão decidindo agarrar de novo Jesus e levar Ele com vocês. Porque quem entende o ambiente que vive, entende de quem precisa dentro do ambiente para mudar as coisas, você entende? Tem coisa que não vive, não é porque não pode viver. Tem coisa que não vive porque falta quem tinha que estar dentro do ambiente. Tem mais alguém aqui que está renovando a aliança com Deus? Você? Quantos anos você tem? 15 anos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Ela é o que é tua? Tua amiga? É tua amiga? Tu veio com ela pro altar, é isso? Tu veio conduzir ela pro altar, é isso, né? A minha oração para Deus é que Deus envie para nós amigos assim, mais pontes. Sabe por quê? Porque o amigo que é amigo de verdade não se preocupa em fazer ponte para alguém ultrapassar e chegar na frente. Porque a preocupação não é de quem vai chegar na frente. A preocupação é quem vai ser glorificado através do que eu faço. O reino de Deus não tem disputa. O reino de Deus não tem competição. Porque aqui a gente não faz nada pra gente. Tudo que a gente faz é pra Ele. E a minha oração é que Deus levante amigos assim, igual você. Amigos que empurram a gente pro altar quando a gente quiser parar. Amigos que olhem pra gente e falam, vambora lá. Tu não tem força, mas eu tenho. Eu vou te arrastar até lá. E valoriza amizades assim, menina. Porque, oh, glória a Deus. Porque a gente precisa de gente assim. Quando a gente não tem força pra correr pro altar, alguém pegar na nossa mão e falar, vambora, tô contigo. Oh, glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Você está voltando para Jesus hoje? Está voltando para Jesus? Você é amiga da Raíssa? Não? Não, é que ela está te dando um abraço tão assim. Isso aí, sabe o que é isso aí? É Deus falando para você. Você não era para ter se afastado da família. Porque a família é assim, não importa o tempo que a gente fique longe. Quando a gente chega, a gente é abraçado de uma forma diferente. Esse abraço a gente não encontra em qualquer lugar. Pelo contrário, tem lugar que nem abraço a gente encontra. A gente sai, bebe, ri, mas no dia seguinte a gente quer uma ligação e não tem. Porque a verdade a gente só vale aquilo que tem no momento que tem. Só que Deus está dizendo, você não vale aquilo que você tem. Você vale aquilo que eu paguei para... Oh, glória a Deus. E o preço foi de sangue, minha irmã. O preço foi de sangue. Deus está dizendo, para mim, tu és muito valiosa, muito preciosa. Seja bem-vinda ao retorno à casa da onde você nunca deveria ter saído. Oh, aleluia. Eu quero orar por você que está voltando para Jesus. E você? Você está voltando para Jesus? Oi? Está renovando a aliança, né? Oh, glória a Deus. Você também? Oh, Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Minha hora já estourou 10 minutos. Deixa eu orar por vocês. Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Deus, eu quero orar pela tua igreja nessa noite. Agradecer por aquilo que o Senhor dispensou sobre nós aqui. Porque a verdade, Senhor, é que a gente precisa ter maturidade e entender de que nada que acontece aqui é por nossa causa. Tem uma causa muito maior do que o nosso ego, do que a nossa vaidade. Tem uma causa muito maior do que aquilo que a gente quer, do que a gente deseja. Deus, eu glorifico o teu nome, Senhor. Porque esses teus filhos estavam longe, mas voltaram para casa. Eles estavam perdidos. E nessa noite eles voltaram porque acharam o caminho de casa. E foi como Eli pregou aqui na terça-feira passada. O pai não vai atrás do filho, porque o filho sabe o caminho da volta. E eles recalcularam a rota e acharam o caminho de volta para casa, Deus. Eu glorifico o teu nome, porque a partir de hoje eles não estão saindo daqui sozinhos, mas eles estão levando aqui aquele que guerreia as nossas guerras, que luta as nossas batalhas, que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, e que nessa noite veio para levantar quem estava caído e o que estava caído. Eu glorifico o teu nome, Deus. Essa igreja aqui será marcada por um novo tempo, e eu profetizo, Senhor, que eu vou fazer parte desse novo tempo. Senhor, nós vamos ser conhecidos não pela igreja bonita, preta, não pela igreja do ministério de louvor que toca bem, mas vamos ser conhecidas por uma igreja que ganha almas e marcada pela tua presença, pela tua presença, pela tua presença. Oh!
baixinho, baixinho. Vocês que estão voltando para Jesus, coloca a mão no coração de vocês assim. Coloca a mão. Repita comigo assim. Eu, mais alto, eu, hoje, decidi voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. E a partir de hoje, todos vão precisar saber que eu não estou saindo desse culto sozinho. Eu estou saindo daqui acompanhado do dono do milagre. Aleluia. Você que está aí na nave da igreja, você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Aleluia. Só em ti, diga. Só. Pois eu sei que existes e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Graças a Deus, hoje houve salvação nesta casa. Oh! Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado por esta noite, Jesus. Muito obrigado. Cante bem lentinho. Só. Levante suas mãos para o alto nessa noite. Nós estamos fechando o nosso culto aqui. E eu creio que cada um de nós está levando algo especial para casa. Sabe, no reino de Deus eu não acredito em coincidência. Quando em 2 domingos seguidos o Senhor abre a mesma passagem bíblica para trazer uma palavra, e quem está ligado sabe disso. Sabe, Deus não está querendo trazer apenas uma informação, mas Ele está querendo trazer uma revelação para a sua igreja. Então se prepara para o tempo de cura e de milagre nesse lugar. Você crê nisso? Ô Senhor, que nossa semana seja maravilhosa na Tua presença. Pai, que essa palavra venha, Senhor, que nós possamos carregá-la, Senhor. Que nós possamos também, Senhor, compartilhá-la com as outras pessoas.
Pai, muito obrigado por esse tempo contigo. Mas que eu não venha, Senhor, sair perto de Ti quando eu estiver na minha casa, quando eu estiver, Senhor, fora da minha casa. Porque o Senhor é o Deus que atinge dentro da casa e fora da casa. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido! Vai em paz.